Mas eu já queria começar esse programa acionando o Diego Garcia. Como você pode ver, ele está na rua, na frente da delegacia, porque a Polícia Civil de São Paulo está ouvindo a suposta laranja, que seria dona da Neoway Soluções Integradas, que recebeu o dinheiro da rede social Media Design, que intermediou esse contrato do Corinthians com a VideBet, que já foi cancelado. Diego, bom dia para você. Quais as notícias por aí? Bom dia, Domi. Bom dia, André. Bom dia, Perrone. Estou aqui na frente do primeiro DP de Peruíbe. A Edna tinha um depoimento marcado. É o primeiro depoimento do inquérito que está sendo aberto pela Polícia Civil de São Paulo, aí, desse caso do Corinthians. E a Edna, que é a dona dessa empresa Neoway, que é uma laranja, né? Ela é tratada como uma laranja, ou seja, ela é vítima. Ela não teria aberto essa empresa, apesar de estar no nome dela. E a Edna é a primeira pessoa a ser ouvida nesse inquérito. Ela chegou aqui por volta de 10 da manhã, ela que mora aqui em Peruíbe, no bairro do Jardim Caraguava, que é uma periferia aqui da cidade. E o delegado Tiago Correia, que é da Delegacia de Lavagem de Dinheiro de São Paulo, chegou agora há pouco, já começou a ouvir a Edna. Então estamos esperando aí para ver o que vai sair desse depoimento, o que a Edna vai falar para a polícia. Estamos aqui aguardando as novidades agora na porta da delegacia, dona. Inquérito é o começo, né? Como você falou, a primeira pessoa ouvida. Mas eles já provaram nas primeiras investigações que é uma empresa de fachada, né, Diego? Oi, Domi. A Edna está sendo a primeira a ser ouvida, então, desde que o delegado instaurou esse inquérito aí no Corinthians, né, o delegado Thiago Correia. Ele que já tinha aberto um inquérito no fim do ano ali no Corinthians com a gestão passada, que acabou não indo para frente. Agora tem esse novo inquérito sobre esse caso da Neoway, a Neoway que recebeu R$1 milhão aí dessa empresa rede social, que teria feito a intermediação do acordo com a VideBet. Então a Edna é tratada aí como uma suposta vítima no caso, mas está sendo ouvida aqui, ela veio na companhia de um advogado. Então ela é a primeira aí que está sendo... que veio na delegacia aqui, o delegado veio de São Paulo para poder escutar a Edna na delegacia aqui em Peruíbe, que é onde ela mora. Então a gente está aguardando aí para ver o que vai sair desse primeiro depoimento aí, para ver se a polícia consegue avançar com essa história e descobrir quem é que estaria por trás da Neoway, que é essa empresa aí, que é o pivô da polêmica do Corinthians, essa suposta laranja aí da intermediação de patrocínio do Corinthians. Tem alguém do Corinthians já solicitado para prestar depoimento? Oi, Domi. Até onde eu saiba, já chamaram o Cassundé, que é da empresa da rede social. O primeiro depoimento mesmo marcado foi o da Edna, mas ele deve ouvir aí dirigentes do Corinthians, diretores do Corinthians, todo mundo que possa estar de alguma forma envolvido aí com essa negociação. Todo mundo vai ser ouvido para que a polícia possa avançar um pouquinho com a história. Ainda está bem no início o inquérito, né? O inquérito foi aberto agora, então está nessa fase de colher os depoimentos iniciais, de ver quem vai ser chamado, mas ele deve chamar todo mundo aí que de alguma forma participou da negociação de patrocínio e que possa estar envolvido de alguma forma ou outra com essa história. Tem alguma expectativa de quanto tempo vai durar esse colhimento de depoimentos e possivelmente processo de investigação? Normalmente esse tipo de processo demora um pouco, né? O delegado tem que ouvir todo mundo, ele está ainda numa fase de buscar contratos, buscar documentos aí sobre as empresas, né? Ele já conseguiu apurar bastante aí para conseguir saber que a Edna não abriu essa empresa e o processo de abertura da empresa também foi bem complicado aí. Fizeram como se tivesse sido ela, como se ela tivesse feito uma assinatura digital, como se ela tivesse ido nos locais ali fazer a abertura da empresa. Então foi um procedimento ali foi bem profissional ali a forma que foi feita, né, para poder despistar bem quem estaria por trás mesmo da empresa, né. A Edna é uma mulher super humilde, a gente esteve na casa dela há umas 3 semanas, ela mora no bairro de Jardim Caraguava, como eu disse, sobrevive de Bolsa Família, tem 3 filhos, um recém-nascido, uma filha de 6 anos, um filho de 4, e sobrevive criando os 3 filhos com R$740 por mês do Bolsa Família. Então é uma pessoa aí, uma situação de pobreza, né, que acabou sendo envolvida nessa história, e o delegado já sabe que, em teoria, supostamente não foi ela que abriu a empresa e está atrás desses documentos, então demora um pouquinho aí o processo de investigação dessa abertura do inquérito, mas talvez alguns meses aí a gente possa ter algumas novidades, né? As primeiras semanas são mais para colher depoimentos, buscar esses documentos e ver o que acontece. Não, e essa mulher colocada nessa situação, né? Imagino que ela chegou aí muito abalada, né? Não sei se você conseguiu ver como é que foi a chegada dela com o advogado, como é que foram os primeiros momentos do depoimento. Ela chegou aqui bem pertinho da hora do depoimento, era por volta de 5:50. Chegou com a filha de colo, chegou também com a irmã, com o advogado que vem em companhia dela, né? Ela tá bem assustada com essa história,
Tenho mantido contato com ela aí por telefone, ela vinha assustada aí, estava até com medo ali de acontecer alguma coisa com ela, como ela tem filhos pequenos. Até por isso apareceu um advogado aí para poder ajudá-la, né, e dar alguma instrução para ela. Então, no começo ela estava bem assustada, depois que aí saiu a reportagem, mostrou ali quem ela era, talvez tenha dado ali um pouquinho de alento para ela, porque no começo ela tinha medo de morrer, ela falou pra gente, né? Ela mostrou, pô, sou uma pessoa humilde, não conheço ninguém do Corinthians. Ela até disse que é corintiana, mas nunca conheceu ninguém do clube. Então ela tá bem assustada com essa história e ter sido envolvida nisso, ter que vir aqui prestar depoimento. Ela fez um BO, fez um boletim de ocorrência ali depois que aconteceu essa história, né, instruída pelo advogado. Até por isso aí o delegado também chamou ela para ser ouvida, né? Ele pegou esse BO que ela fez, esse boletim de ocorrência. Então uma situação aí bem delicada para uma pessoa de origem bem humilde que não tem nenhum tipo de envolvimento direto com o Corinthians. E quem que tá... esse advogado dela é um defensor público? Não, o advogado dela passou bem rápido, que a gente acabou de conhecê-lo. Ele disse que depois do depoimento vai falar com a gente aqui. Então a gente está aguardando. Em teoria não é um defensor público, alguém ali que se prestou a fazer esse serviço para ela, mas logo depois do depoimento ele disse que vai entrar aqui, vai falar com a gente, vai trazer mais novidades sobre o caso. Perfeito. Diego, a gente, qualquer coisa, você volta aqui ao vivo e a gente te agradece pelas informações até aqui. Obrigada. Bom dia. Diego Garcia falando ao vivo da delegacia, onde nesse momento acontece o depoimento, que muita gente aqui está se solidarizando com a Edna, como o Júnior Antônio falando, os caras roubam e ainda colocam uma mulher que não tem nada a ver no meio, coitado. Essa, para mim, é a pior parte, né? A mulher não tem nada a ver com a história e tem a vida transformada. E uma pessoa muito simples, né? Normalmente, quando a gente vê esses casos, né, e vamos tratar como um suposto caso de laranja, porque ainda está tendo a investigação, né, de tudo que está acontecendo, mas normalmente quando se tem esse tipo de situação, esse tipo de crime, a gente vê pessoas muito humildes, pessoas que não têm estudo, não têm escolaridade, pessoas que mal têm documentos, às vezes a pessoa nem sabe onde está o próprio documento, e essas pessoas são utilizadas, elas se aproveitam para serem as laranjas da história. E no caso dela, você vê, o Diego trouxe a informação, ela ganha R$790 para sustentar os filhos do programa Bolsa Família. Então é uma pessoa que não tem a mínima condição e nunca teria uma empresa, e nunca teria uma conta milionária, nunca teria milhões na sua conta. Então é esse tipo de perfil de pessoa que, quando se tem esses casos de laranja, vira um prato cheio para quem quer cometer o crime. O Jonathan Almeida diz aqui que essa suposta laranja, como dona da empresa, ela não pode bloquear essa grana. Jonathan, ela não recebeu a grana. Ela está lá, o nome dela é o nome dono da empresa, mas a grana não foi para ela. O problema é que ninguém sabe onde está a grana, Ricardo Perrone. Bom dia, Domi, André, todo mundo que está com a gente. Esse é o problema, ninguém sabe onde está a grana. O delegado, ele fez uma investigação preliminar, que é um procedimento que eles fazem. Eu desculpo se estiver vazando algum barulho aí, peço desculpas, porque tem alguém fazendo uma obra e resolveu começar justamente agora. Então, se tiver algum barulho, é daqui. Então, é o seguinte, ele fez um procedimento preparatório que você reúne informações para poder instaurar o inquérito. Nesse procedimento preparatório, ele falou, opa, a Nelway é realmente uma empresa de fachada, porque a gente foi no endereço que deveria ser o endereço dela, e ela não está lá, o endereço que deveria ser o da Edna também não está lá, então é uma empresa de fachada. E aí, quando ele instaura o inquérito, ele diz lá que exatamente o caminho da investigação vai ser seguir o dinheiro, para ver para onde esse dinheiro foi. E nesse momento, que começa com o depoimento da Edna, o foco da investigação é entender o papel dessa empresa, entender quem abriu, quem está por trás, por que abriu. Inicialmente, ele coloca ali na instauração do inquérito que os crimes iniciais seriam falsidade ideológica, porque provavelmente alguém se passou por ela, e de lavagem de dinheiro, porque você montou uma empresa de fachada que recebeu grana. Né? Então, esse é o caminho inicial. E ele também, ele deixa bem claro, o delegado, que nesse momento, nenhum dirigente do Corinthians está na condição de investigado. O que ele quer saber primeiro é qual é dessa empresa. E aí agora, nesse processo de onde está o dinheiro,
provavelmente aí mais para frente ele vai pedir quebra de sigilo telefônico, bancário, enfim, aí a gente vai ter o desenrolar. Né? Perfeito, Perrone. Vamos colocar o Samir na nossa história, porque se a gente falou crise e Corinthians, ele está entre nós. Bom dia, Samir. Pô, a gente fica fazendo piadinha, mas nem dá mais para fazer piada, né? Porque a situação é tão dramática e daqui a pouco a gente vai trazer mais desdobramentos da entrevista do Augusto Melo ontem. Eu queria perguntar para você, Samir, no nosso bom dia aqui, me leva na mala, que está sempre aqui com a gente, fala, poxa, onde está o Corinthians para ajudar e dar apoio para essa senhora? Bom dia, Domi, Perrone, Hernan, quem nos acompanha de primeira. O Corinthians, o Augusto Melo inicialmente até se preocupou somente em defender o Sérgio Moura, né, no início. Acho que ficou claro nas entrevistas que ele deu, no podcast que ele foi. No início ele não parecia estar muito preocupado com essa situação. Agora, com essa debandada, né, de dirigentes, né, o inquérito instaurado, a gente aguarda uma solução do caso, mas o Corinthians mesmo em si não tem feito nenhuma movimentação mais brusca, viu, Domi? Fica realmente com a Polícia Civil, que vai estar investigando o caso, né, seguindo aí o dinheiro para saber realmente onde foi parar essa grana. E ontem, né, na entrevista do Augusto, sei que nós vamos falar mais sobre ela, mas tem um fato importante, né? O Cassundé, que é o dono da empresa aí da Real Mídia, né, que passou aí fez o depósito, né, para a suposta conta laranja. Suposta não, né? Como o Perrone disse, o início das investigações já comprovaram que realmente existe uma laranja e tem uma empresa de fachada. E ele ontem falou que se o Cassundé passar do lado dele, ele não reconhece, que só teve contato uma ou duas vezes, enfim. Aí eu fico me perguntando, como é que você não vai reconhecer uma pessoa que foi intermediária do maior patrocínio, né, master da história do clube e o maior do futebol brasileiro, 370 milhões. Mas o Augusto falou que, enfim, né, tentou, né, se desvincular. Claro que ninguém pode provar nada ainda. Estou passando assim a fala do Augusto, né, as palavras dele na entrevista coletiva, mas ele disse que não, se passar na frente, não conhece o Cassundé, que, né, foi o intermediário aí que causou toda essa situação, pelo menos por enquanto. Aí no início das investigações, a polícia vai ouvir o Cassundé também, né, para saber para quem ele transferiu essa grana. A gente não tem um PVC hoje, porque ele está viajando, mas ele me mandou um vídeo de um trecho do depoimento do Augusto Melo, depoimento não, né? Entrevista coletiva por enquanto, falando sobre essa questão de outro patrocínio que agora também virou um problema no Corinthians. Diz aí, PVC. Daqui a pouco, estão se preparando. Ele debateu, né, Samir? O Augusto debateu com o Thiago Salazar, repórter da Gazeta Esportiva, que estava muito bem preparado, né, sobre um outro patrocínio na camisa, que é com a ESE Seguros. E aí a empresa não gostou da forma como o Augusto Melo respondeu, Samir. Não gostou e agendou uma reunião com o presidente corintiano, né, vai passar a sua posição. E o Corinthians pode perder aí mais um patrocínio. Assim, nos bastidores, né, assim, o grupo, e às vezes até algum, nunca generalizando, mas até algum influenciador ou outro que hoje sai em defesa do Augusto Melo, alegam que o Augusto não gosta dessa empresa porque o valor é pequeno, porque foi o Duílio que fechou. Só que a gente tem que entender uma coisa, o Corinthians hoje não tem um patrocinador master, tem mais 4 espaços na camisa para serem preenchidos. Não dá para você abrir mão, né? Já, a grana falam-se em 8 milhões por ano, 12 milhões, não dá para saber o valor exato, né, que a empresa paga. Mas para um clube que está com o salário dos funcionários atrasados, né, a gente não está nem falando da folha dos jogadores, que é muito mais alta, não parece ser uma estratégia muito boa, porque as pessoas querem criar algumas teses que o Augusto fez isso por querer, para romper o contrato, porque ele não gosta da empresa, já que essa empresa foi fechada, né, pelo Duílio, essa renovação de contrato foi fechada pelo Duílio.
não seria muito inteligente se ele tivesse feito isso de propósito, porque qualquer grana hoje que entrar, qualquer grana que sair também, né, deixar de entrar, aliás, vai fazer muita falta no Corinthians hoje. O Corinthians está com a folha dos funcionários atrasada e perdendo patrocínios a cada dia. Como é que vai perder mais um, né? Então, realmente, o presidente foi, né, eu acredito que ele foi ingênuo ali, estava despreparado, né, para um debate, e é o presidente do clube, né? Ficou algo assim até feio, porque ele tenta debater e quando ele olha para o lado, ele vê que ele está errado. Enfim, uma situação complicada do Corinthians, viu, Domi? Complicadíssima, e tá só piorando. Eu acho que quando você não está preparado, você não convoca uma entrevista coletiva, né? Porque eu tenho a impressão que o jornalista ganha muito mal para chegar numa entrevista coletiva despreparado, né? Não, Hernan? O salário que a gente recebe não deixa a gente ir para uma entrevista coletiva assim do nada, a gente estuda. E aí, se o cara não está bem preparado, vai ficar evidente ali. E sabe o que mais que me chamou a atenção nessa história? Eu conheço o Salazar já faz um tempo, é um excelente repórter, e o quanto a questão das redes sociais coloca sempre o jornalista em xeque, coloca sempre o repórter em xeque. Então, por exemplo, o trecho da entrevista, lá da pergunta, que teve ali aquela troca, né, com o presidente, muitos torcedores falando, mas essa imprensa quer criar confusão no Corinthians, essa imprensa quer criar atrito, o presidente está certo, vai investigar a antiga gestão. Então, assim, o trabalho é muito bem feito, o que precisa ser mostrado está lá, né? O presidente, mais uma vez, a gente viu ele vacilando ali em relação a declarações. Aliás, ontem a entrevista coletiva cheia de contradições. Então, assim, para o torcedor, fica sempre aquela sensação, estão querendo criar crise no meu time. É complicado, é difícil, mas eu vi ontem a coletiva inteira e esse trecho do Salazar mostra que a gente tem que se preparar mesmo. E acho que o nosso papel é cobrar e apurar mesmo e trazer as informações corretas para quem assiste a gente, para quem lê a gente. Ô, Domi, em cima do que o Hernan falou, dá para perceber, isso é evidente, que o Corinthians hoje virou uma espécie de Lula-Bolsonaro. O Hernan falou, muita gente, né, atacando os jornalistas, só que muita gente também achando que o Augusto foi maravilhoso. Sabe quando o cara vai muito mal e você tem um grupo grande, tanto nas redes sociais, como, claro, dentro do clube, que eu sei ontem, né, que dentro do clube a visão lá no CT era que realmente o Augusto tinha realmente arrebentado na coletiva, tinha, enfim, partido de frente com os jornalistas. Então, assim, a gente que achou um absurdo, né, e o Hernan citou a questão do ataque, assim, os jornalistas são os culpados, tem a turma também que acha que o Augusto foi maravilhoso na coletiva. Então, assim, virou meio que Lula e Bolsonaro, porque tudo que o Augusto faz de errado, existe uma turma para defender. E claro que também, né, vamos ser justos, existe aquela turma também que só quer bater. Então, assim, ficou uma divisão hoje e tem muitos influenciadores, né, nunca generalizando, porque ontem teve um influenciador, né, porque às vezes o jornalista não gosta do influenciador. Não, eu não entro nesse mérito. Até vou citar isso, tem um influenciador ontem que fez uma pergunta para o Augusto, falou, você mentiu na entrevista tal, ele foi duro com o Augusto. Então, assim, nunca generalizando, mas existem muitos influenciadores hoje que simplesmente estão nas redes sociais para defender tudo do Augusto, inclusive absurdos, coisa que ele fala que não tem nada a ver. Então tá bem dividido, é uma guerra hoje aí nessa questão aí, Augusto Melo, oposição, enfim, as pessoas infelizmente escolhem um lado, né? E a gente, né, os jornalistas, por exemplo, a gente não pode ter lado, a gente tem que, né, trabalhar em cima dos fatos e tiver que criticar, vamos criticar, tiver que elogiar, vamos elogiar, independente seja Augusto, Duílio, Roberto de Andrade, seja quem for. Qual